para falar agora sobre um tema essencial, né? Segurança. Seja em casa, no negócio ou no seu dia a dia, a tecnologia tem evoluído também e muito nesse setor. E para falar sobre segurança, eu estou recebendo Bárbara Locatelli, da Iris Monitoramento, que está com a gente. Obrigado, Bárbara, pela participação. Bom dia. Imagina, bom dia, Jorge. É uma honra estar aqui contigo, falando sobre o nosso negócio. Vamos trazer informações para todos. Bom, você esteve recentemente numa feira de segurança em São Paulo, que traz, né, novidades, principalmente em questões de avanços tecnológicos para essa área de segurança, né? O que você viu lá que chamou mais atenção? Então, tá rolando a feira ainda, a Exposec em São Paulo, São Paulo Expo. Foi anteontem, ontem e hoje a feira. Eu tive lá ontem, uma correria enorme, a feira maior que tem no Brasil hoje. E o que mais a gente vê é desenvolvimento de software em cima de câmeras, principalmente. O que mais tem de novidade é a tal da análise de vídeo, atrelando a inteligência da informação, inteligência artificial. Ou seja, as câmeras inteligentes. Câmeras inteligentes, exatamente. Que identificam o rosto cada vez mais precisamente. Tem os leitores de controle de acesso e as câmeras. Tem duas opções de leitura facial, né? Então, as câmeras estão evoluindo muito nisso. Fazem contagem de pessoas, contagem de alunos em sala de aula para ver a ausência, né? Contagem de funcionários, né? Funcionário de uma obra, alguém não veio, isso acontece muito, teve até um cliente nosso que pediu essa solução. Tem a solução lá que surgiu. A câmera resolve. A câmera resolve, o software resolve. Então, e automaticamente recebe um e-mail com a chamada, ou recebe uma notificação para saber quem não veio, né? Então, isso tem evoluído muito, essa parte de câmeras. Consigo identificar placas, claro, né? Placas. Uma coisa que muita gente não dá valor, né? Não dá importância. Identificar as placas. Quando acontece um arrombamento, a primeira coisa que a polícia pede para nós, eu queria a imagem da câmera do carro que passou ali na frente, porque eu preciso da leitura da placa. E o carro em movimento não é qualquer câmera que pega, tem que ser uma câmera específica para a leitura de placa. Isso é muito importante depois para a polícia identificar quem é que passou lá na frente. Agora, já existem câmeras disponíveis que possam fazer automaticamente essa leitura? Sim, automaticamente. Existem, inclusive, softwares que são integrados com os sistemas públicos e conseguem identificar se o carro foi furtado, se está com alguma pendência, né? Se passou já cometeu outro furto. Então, já tem várias cidades com câmeras públicas espalhadas pelas cidades, né? E as câmeras privadas também podem ser conectadas a esse software. E esse software daí, só a polícia tem como receber essas notificações. O cliente vai receber as placas que passou na frente, mas ele não vai saber se é um carro furtado ou não. Quem sabe essas informações que são mais privadas é a polícia daí. Esse software fica lá na polícia. Certo. E aí o cliente pode, se quiser, compartilhar essa informação, que é claro que é útil, né? Compartilhar com a polícia através de um convênio, um termo de convênio. Uhum. Nesse caso, né, dessas questões das câmeras inteligentes, o que está hoje no mercado à disposição para a nossa segurança residencial? Sim. Tem muitas opções, né? E os preços têm caído muito. Tem as câmeras tradicionais analógicas, que hoje vão até 4 megapixels. Antigamente elas eram uma resolução muito pequena, não conseguia visualizar nada, né? Tem gente que ainda tem essas câmeras, mas a gente daí não consegue identificar nem a roupa, nem nada, né? Nenhuma pista do criminoso. Então, hoje é importante ter câmeras com resoluções maiores, e existem câmeras muito baratas com resoluções maiores, que inclusive a gente chama elas fazem uma compensação de luz, com o mínimo de luz consegue visualizar ela colorida, né? Então, tem a tecnologia Color View, Full Color, são essas tecnologias que fazem com o mínimo de luz. Antigamente as câmeras com o mínimo de luz tornava preto e branco. Hoje não, hoje elas continuam coloridas. Então essa tecnologia evoluiu nessas câmeras mais básicas. Existem também para as residências aquelas câmeras que são conectadas ao Wi-Fi,
que lá você tem uma boa visualização e consegue também ouvir o áudio. Quando a pessoa precisa só de uma ou duas câmeras, essas câmeras são interessantes também, as câmeras Wi-Fi para residências. Mas eu acho muito importante uma câmera, quando tem uma residência, colocar com leitura de placa fora da residência. Porque aí, se acontecer alguma coisa, a pessoa entra muitas vezes na casa até com capuz, com boné. Na câmera de dentro não consegue identificar, mas na câmera de fora, deixa o veículo encostado, consegue identificar a placa e aí rastreia-se mais fácil esse criminoso. Tudo para garantir um pouco mais de segurança, né? Exatamente. A gente recebe consultas de vez em quando, né, da Polícia Militar, pedindo informações para rastrear um criminoso. Sempre da placa do carro. Sempre da placa do carro. E grande parte dos clientes às vezes não dá importância para isso. Então, esse é um ponto que é interessante frisar aqui, que preocupem-se em pegar a placa do carro do criminoso. Uhum. Hoje, qual é o tamanho da Iris, né? E como é que vocês estão se desenvolvendo na questão dessas novas tecnologias à disposição no mercado? Hoje a gente tem uma unidade em Indaial, outra em Blumenau, então a gente atende o Vale do Itajaí, principalmente, né, com monitoramento e tático, que é muito importante, ter também o tático para identificar realmente o que está acontecendo, para ir fazer um primeiro atendimento e daí, se necessário, ser acionada a polícia. Porque a polícia ela vai quando realmente tem um problema, né? Ela não vai se deslocar por causa de um disparo de alarme. Muitas empresas têm usado a polícia indevidamente e até por causa de um disparo de alarme, ao invés de ter a equipe para atender, mandava a polícia. E até saiu uma lei para punir isso. Agora, recente, saiu uma lei para dar multa para a empresa que acionar a polícia por causa de disparo falso, né? Então, essa equipe tática é muito importante, até para o cliente não ir lá se deparar com uma situação, né, de arrombamento, e às vezes o criminoso ainda está lá. Então, a gente tem uma equipe de vigilante preparado para isso, para fazer esse atendimento. Então, isso é muito importante quando for contratar a segurança, tem que ter essa equipe tática, né? E então isso é muito importante porque muitas vezes a empresa às vezes faz uma mensalidade baixinha, mas aí você vai ver não tem o tático. E aí quem é que vai lá ver o que aconteceu? O cliente, né, que não tem experiência, não tem treinamento para isso. Então isso é muito importante na hora de contratar uma empresa para segurança residencial, verificar se tem a questão do tático. Existem também sensores para residência, que dentro do sensor tem uma câmerazinha. Isso também é uma coisa que hoje em dia tem sido usado. Esse sensor ele tem um porém. Ele só vai pegar a imagem, tirar foto, na hora que ele disparar. Se ele não disparar, não vai ter a imagem. Então, tem modelos que se passar muito rápido, o criminoso não pega a foto. Então tem que cuidar muito dos modelos que são instalados, né? Cuidar muito da confiabilidade daquele equipamento. Porque, como a gente estava falando antes da entrevista, né, todos os equipamentos têm que ser homologados na empresa. O que o fornecedor promete, a gente tem que primeiro testar internamente, coloca nos 2, 3 primeiros clientes, acompanha, para depois a gente vender abertamente. Porque existem tecnologias novas, o fornecedor promete muita coisa, daí na prática, com neblina, com calor, se comportam diferente. Então a gente tem que testar e homologar todos os equipamentos. Primeiro fazer o teste, depois ver se encaixa ou não, né? Exatamente. Naquilo que se propõe. Exatamente. Nós temos nossos engenheiros, eletricistas lá dentro, que lá dentro da empresa que fazem essas homologações. E além da Iris, nós temos na nossa família a empresa Seletron. Então, nós temos a unidade em Indaial, a unidade Blumenau da Iris, e temos a Seletron também em Blumenau, onde a gente faz grandes projetos de segurança, alarme de incêndio, projetos para condomínios, indústrias, controle de acesso. E um mercado que tem crescido muito também é o mercado de condomínios, né? Muitas pessoas saem das residências e vão para os condomínios, e os criminosos percebem também essa migração e os valores envolvidos, né? E acabam também invadindo condomínios. Então, a gente tem um monitoramento do controle de acesso, que monitora se o condômino deixou a porta aberta. Muitas vezes sai, nem olha para trás e a porta ficou aberta, e aí é uma brecha que o criminoso aproveita. Então, a gente monitora se ele deixou por mais de X segundos a porta aberta, veio um sinal para nós e a câmera que está lá abre na nossa central de monitoramento.
Também se a porta foi forçada, porque às vezes eles usam umas alavancas para tentar abrir a fechadura, e faz todo o projeto com fechaduras que tenham uma força grande para não ser facilmente aberta. Também o portão, também vai um sensor ali para se ele for forçado ou ficar travado, aberto, a gente também identifica, conseguimos mandar um sinal para fechar ele remotamente também, ou a nossa equipe vai lá e também fecha. Esse suporte da equipe 24 horas é muito importante, né? Para poder fazer manutenções, fechar e etc. E avançando também agora na segurança pessoal, né? Exatamente. Na Iris a gente tem, então, o monitoramento de residências, empresas e agora também a segurança pessoal. Através, eu até botei aqui o relógio da segurança pessoal, né? Que é muito voltado para pessoas que são independentes, mas têm alguma vulnerabilidade. Principalmente pessoas mais idosas, né? Que às vezes saem na rua, vão para tudo que é lado, mas se tropeçar e cair, vão ter talvez uma dificuldade de levantar, podem se perder. E aí esse relógio aqui, ele é a prova d'água, pode tomar banho, se escorregar no chuveiro. Ele tem um acelerômetro para identificar a queda, por exemplo, que é muito importante. Grande parte das quedas de idosos, né, acontece no chuveiro. Então é muito importante que ele seja a prova d'água. E ele tem esse acelerômetro e tem um viva-voz nele. Então, o que acontece? Tendo um sinal de queda ou acionamento no botão lateral, aqui eu vou até apertar aqui para visualizar, ele vibra para acionar e aparece aqui, eu cancelei a chamada aqui, e aí aparece aqui o SOS dizendo que está fazendo a chamada para nós. Ao mesmo tempo que vai a chamada para a nossa central, vai uma mensagem de SMS para os responsáveis por aquela pessoa. O marido, no mesmo a esposa, tempo que ele aciona filhos. no... Mesmo tempo que acionou aqui, que vem a ligação para a nossa central, vai um SMS para os filhos, os responsáveis cadastrados, os filhos, o marido, a esposa, né? E a nossa central fala no viva voz com a pessoa para perguntar se está tudo bem. Se a pessoa responder que não está tudo bem, ou se não responder, se precisar de ajuda, aí nós vamos entrar em contato com os responsáveis para ajudar essa pessoa. Já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa que contratou esse serviço recentemente. A filha foi visitar a mãe. Uhum. Ela estava com o relógio, foi lá visitar a mãe tudo bem e tal, foi embora, tchau, mãe, beijo, tchau. Deu meia hora, ela caiu, bateu a cabeça no trinco da porta. E aí abriu aqui a cabeça, e aí o sinal foi para nós ligamos para ela voltou rapidamente, 10 minutos estava lá, e a mãe estava deitada no chão com a cabeça aberta. Levou para o hospital, tudo, então sobreviveu devido à tecnologia de estar monitorando ela. Que auxiliou bastante, né? Olha como é importante, né? É uma ferramenta a mais. Exatamente. Para garantir a segurança dessas, principalmente pessoas idosas, né? E pessoas idosas independentes, que às vezes não querem uma câmera dentro de casa. Que é uma tendência de futuro, né? Exatamente. A gente já falou muito sobre isso aqui, né? É uma tendência de termos mais idosos independentes, então, em que estrutura eles vão viver, como acessibilidade a tudo isso, então é muito importante. Exatamente, são pessoas que não querem perder a privacidade, não querem que o filho fique olhando para ela lá dentro de casa, né, fazendo tudo, vendo tudo que ela está fazendo. Se ela precisar de ajuda, ela vai apertar aqui na lateral, ou tem também o colar, tem esse botão aqui que é bem fácil de apertar, apertando aqui, vai solicitar ajuda e vai ter o viva voz para falar com a pessoa, né? Então é bastante interessante e por isso que a gente entrou nesse mercado também. Hoje nós somos a única empresa que trabalha nesse mercado de segurança pessoal na nossa região do Vale do Itajaí. Que importante, né? Uhum. Muito importante isso aí, né? Muito. Então, se você tem idosos sozinho em casa, né? Tem essa possibilidade, essa ferramenta. Exatamente. Procure a Iris, se informe, entenda melhor sobre essa ferramenta que auxilia na segurança dessas pessoas. Né? Exatamente. E as ferramentas, esses equipamentos são muito robustos, porque a gente sabe que no dia a dia a gente bate o braço, cai e tal, né? Lava, louça, produtos, então eles são específicos para isso, para a pessoa ficar o dia inteiro com esse equipamento e não ter danos. Uhum. E, além disso, pode usar fora de casa. Ele tem um chip de celular dentro dele que ele manda a localização pro responsável. Então, o responsável tem lá
o filho tem lá um aplicativo no celular que mostra onde a pessoa está. Então, se a pessoa se perdeu, demorou muito para voltar para casa, não tem contato, eu consigo ver onde é que está a pessoa. Então é possível fazer um monitoramento. Exatamente. Possível saber onde a pessoa está se precisa. E os responsáveis, e apenas os responsáveis, podem estar cadastrados para fazer ligação de voz, tanto para o colar quanto para o relógio, para falar com a pessoa. Tu estás ali em tal lugar? Sai daí! Sai daí! Espera aí que eu vou te buscar, né? Então, não vai ligar Vivo, não vai ligar as operadoras de telefonia, banco, nada. Vai ligar só os cadastrados e a nossa central para os aparelhos, né? Que bacana. Então, na Iris tem essa questão da segurança pessoal, relógio ou colar, exatamente, né, que auxilia no monitoramento e na segurança, principalmente das pessoas idosas. Olha, tem uma questão que eu me lembrei agora falando disso, né? A gente está repercutindo muito essa questão da cantora sertaneja Débora Amorim, atacada aqui em Blumenau. Olha como seria importante para a segurança das mulheres, principalmente, né? A gente vê, consegue-se diminuir a violência em vários setores, mas a violência contra a mulher é uma coisa que parece que é difícil de diminuir, né? É uma opção e é também. uma ferramenta, né, que poderia auxiliar, né? Porque se apertar, alguém está te ameaçando, tu aperta e já tem ali a possibilidade de se ouvir o que está acontecendo e de acionar imediatamente alguma emergência, né? É uma opção também. A gente tem até no nosso aplicativo também, para os clientes que têm monitoramento, o botão de pânico também no nosso próprio aplicativo. Eu mesma, quando vou num lugar assim que eu estou desacompanhada, eu já fico com o aplicativo aberto, se precisar eu aciono, porque ele manda a localização lá para a nossa central também. Então, existe essa opção aqui do relógio e existe a opção do aplicativo. Pro idoso, um aplicativo é muito complicado, né? O relógio ou o colar é o mais indicado, que é simples e fácil utilização, né? Exatamente. Uma pessoa, talvez, que está numa situação já de maior risco, né? Uma pessoa que já foi agredida, talvez é mais interessante o relógio, porque é mais rápido de apertar, né? Exato, né? E da pessoa não agir rapidamente, porque entende que ali vai ser acionado alguma área de segurança, né? O celular, se a pessoa pegar na mão, já subentende que vai ligar para alguém, né? Exatamente. Ou entrar em contato com alguém. Exatamente. Esse aqui, discretamente apertando aqui, ele vai acionar. Dá para tirar também o viva voz dele, dá para a gente mudar a programação para esse caso específico também. Olha, interessantíssimo isso, viu? Como segurança pessoal, muito interessante, né? Nesse sentido, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, né? Sim. Bom, qual é a tendência de futuro do mercado? Olha, as tecnologias estão evoluindo muito, produtos chineses vindo, né, a todo vapor para o Brasil, as empresas chinesas, inclusive a própria Intelbras foi comprada grande parte por uma empresa chinesa, pela Dahua. A Hikvision é uma empresa chinesa que está evoluindo muito os equipamentos e estão vindo com tudo. Tem stands enormes na feira que eu fui ontem, tá? E a tendência principal é essa parte de câmeras. As câmeras estão evoluindo cada vez mais precisas e cada vez mais... Te passando informações. Passando informações. Hoje, se eu quiser procurar uma imagem, eu quero saber se passou, que horas que passou uma pessoa com uma blusa azul que estás hoje. Uma blusa azul aqui na frente. Essa última semana ou esse último mês, que horas passou uma pessoa de blusa azul aqui na frente da minha casa? Eu digito lá no software e o software me mostra já a imagem dessa pessoa. E todos os detalhes de dia e horário. Todos os detalhes de dia e horário. Então, os softwares estão evoluindo muito, facilitando essa busca, né? Porque se eu for buscar no software sem essa inteligência, eu procurar um mês, uma semana para uma pessoa que passou de azul, eu tenho que olhar um mês, a pessoa, procurar por um mês a pessoa ali, vai dar o mesmo tempo, né? Demora muito. Então, existem hoje softwares que identificam rapidamente essas imagens. Tá? A Iris faz consultoria também para alguém que quer melhorar a segurança, quer entender melhor, tal. É só comparecer na empresa, conversar? WhatsApp, né? 3340-0123. Então, ali no WhatsApp, a gente logo, se a pessoa precisar de alguma necessidade de segurança, quiser fazer uma avaliação, no WhatsApp a gente tem os consultores super experientes lá na empresa para fazer essa avaliação para a pessoa. Toda a nossa equipe técnica, operacional, e até para condomínios também, para residências, para empresas.
e para indústrias. É isso aí. Bárbara Locatelli, obrigado pela tua participação, Bárbara. Eu que agradeço, Jorge. Bom dia para todos. Eu conversei com a Bárbara Locatelli, diretora da Iris Monitoramento. Falamos hoje sobre segurança, né? Comercial, empresarial e agora também pessoal, com essa possibilidade do relógio, do colar, que acionam, tem localizador, tem viva voz, então facilita principalmente a questão da segurança com idosos.